Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça, com uma pergunta muito emblemática. Qual é a relação da natureza, dos animais, de toda a criação em relação a tudo aquilo que é metafísico, sobrenatural? Não sabe a resposta? Então fiquem com mais um vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça na Teologia Simples. Graça e paz a todos, Pastor Robson de Magalhães, mais uma vez no Palavra de Fé, Salvos pela Graça, Teologia Simples, com uma questão de uma pessoa que é inscrita aqui no canal, Ângelo. E eu já quero aqui agradecê-lo pela questão, é muito pertinente acerca de toda a criação, acerca da natureza, dos animais. E eu também quero que você mande a sua pergunta, mande também o seu questionamento através do nosso telefone, o DDD 11 940 08 45 13, ou você pode deixar nos comentários ao final deste vídeo. Vou deixar o telefone do Palavra de Fé na descrição. Hoje nós vamos falar acerca da possessão dos animais e eu já quero estender um pouco para falar acerca da criação. O Ângelo mandou para o WhatsApp a pergunta falando acerca da serpente. A pergunta dele se abre aspas: Satanás possuiu a serpente ou simplesmente a serpente era maligna e por isso foi punida a se rastejar? Numa outra pergunta, ele fez desta forma, uma outra pergunta, A jumenta de Balaão falou ou ela também foi possuída, no caso aqui, por um anjo de Deus? Bom, as perguntas parecem fáceis, mas algumas pessoas acabam cometendo certas escorregadas quando interpretam estas passagens. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que de fato há sim uma relação da natureza, da criação no aspecto da redenção. Isto foi oriundo lá em Gênesis 3. Como assim, pastor Robson? No livro de Romanos, quando Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 8, a partir do versos 19 até o 23, Paulo relata que há uma grande expectativa da criação, deste mundo físico, dos céus, da terra, do mar, para que ocorra a redenção. Em outras palavras, que este mundo também seja liberto do pecado. Eu vou fazer um vídeo acerca de redenção posteriormente. Mas neste primeiro momento você tem que entender que há um aspecto sim de expectativa da criação para que Deus possa de fato cumprir todas as suas promessas. E as promessas de Deus alcançam sim novos céus e novas terras, uma nova criação, em outras palavras, que o aspecto de pecado seja retirado do mundo. E quando nós começamos a ler os textos, é muito interessante. Por quê? Lá em Gênesis 3, no capítulo 3, o escritor ele começa dizendo desta forma. A NVT traz essa tradução que eu sugiro a todos, é uma tradução muito boa. Lá no capítulo 3, diz que a cobra dos animais selvagens, dos animais, dos répteis, era o mais astuto. Aqui está falando do animal, da serpente, da cobra. E a cobra, nós já conhecemos já todo o contexto. A cobra, ela engana, lubridia, ela usa de malícia para fazer Eva comer do fruto e ambos, a humanidade peca. O que é muito interessante nessa passagem é quando nós vamos olhar e ler as sentenças divinas, quem Deus puniu naquele evento registrado em Gênesis capítulo 3. E no verso 14, Deus, ele amaldiçoa, traz uma sentença para a cobra, dizendo que ela iria se rastejar e comer pó. Depois Deus se vira para a mulher e sentencia a mulher, dizendo que a mulher ela teria dores no parto e ela seria sujeita ao marido. Depois Deus se vira a Adão, dizendo que ele ia comer do suor do seu rosto, que a terra, a criação ia produzir cardos, espinhos,
Veja só que em Romanos capítulo 8, a terra, ela quer se redimir, ela não quer mais ter a presença do pecado em si, incrível por que pareça, mas é dessa forma mesmo. A terra espera, a criação espera. Por quê? Porque a punição houve lá em Gênesis 3, no capítulo 3. E Deus fala desta forma a Adão, que a terra ia produzir cardos e espinhos, iria trabalhar muito para poder comer, e sentencia tanto Adão e Eva à morte. Espiritualmente, eles já estavam mortos por causa da desobediência e também na morte literal, na morte física. E quando nós olhamos, portanto, para este evento de Gênesis 3, Deus pune a cobra, a mulher, bem como também Adão. Isto está muito claro. Mas nas entrelinhas, Deus fala desta forma, que iria nascer um descendente, está no singular, da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Em outras palavras, há uma figura de linguagem. Deus, ele diz que a serpente seria esmagada por um homem que nasceria de uma mulher. E essa serpente iria ferir o calcanhar deste novo descendente. Deus estava falando de Cristo, do Messias, do homem que ia iniciar e finalizou a redenção na cruz do Calvário. E tudo se terminará no seu retorno, na sua volta. Portanto, há 4 pessoas punidas neste evento: a cobra, a mulher, o homem, bem como também Satanás. Em outras palavras, Ângelo, e você que acompanha o Palavra de Fé, o texto sugere que de fato Satanás possuiu a serpente. Logicamente, com a sua anuência. A cobra, por ser astuta, o que o texto sugere é que trabalharam em conjuntos. É só lembrarmos de Judas e também Satanás, que Satanás entra de Judas, Satanás influenciou Judas, mas Judas também foi responsabilizado. É desta forma que o texto sugere. Pessoal, quando eu digo que o texto sugere que Satanás entrou na serpente por permissão da própria serpente, que ambos trabalharam juntos, nós temos que olhar a Bíblia. A hermenêutica ensina isto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 9, afirma a antiga serpente, fazendo alusão a Gênesis 3, o dragão, o diabo. Então, a serpente, de fato, ela foi impulsionada, ela foi incentivada por Satanás. De que forma? Nós podemos pegar Marcos capítulo 5, quando fala de um homem gadareno que estava possuído por uma legião. E este homem, quando viu Jesus, a legião pediu para adentrar em porcos. Portanto, é interessante observar que, de fato, há possibilidade sim de uma possessão demoníaca da parte maligna em animais. Pegando estes textos, pegando essas referências bíblicas. Ângelo e demais ouvintes do Palavra de Fé, o capítulo 3 de Gênesis sugere que de fato Satanás possuiu a serpente, que por sua vez agiu de forma deliberada a enganar tanto Eva e desta forma toda a humanidade. É que o texto sugere, olhando para Apocalipse capítulo 12 versos 9 e Marcos capítulo 5. Já no caso da jumenta, no caso de Balaão, não. Quando nós estudamos e lemos o livro de Números, capítulo 22, versos 28, a Bíblia afirma que Deus abriu a boca da jumenta. Não houve uma possessão, mas sim um ato divino na jumenta, no animal, porque nós sabemos que Deus, ele é o dono, o possuidor, o criador de todas as coisas, e tudo é possível a Deus, tão infinito, extrapola as nossas imaginações. Tomara que tenha esclarecido, tomara que você tenha entendido. Se surgiu alguma dúvida, deixe os seus comentários, mande as suas sugestões. Teologia simples, a criação espera sim uma redenção divina, e os animais, toda a natureza, estão sujeitos tanto ao bem como para o mal. Se inscreva no Palavra de Fé, salvos pela graça. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. E uma excelente semana a todos.